Eu saúdo cordialmente a todos vocês que estão agora comigo e os convido para mais uma reflexão especial da Palavra de Deus e que o Espírito Santo nos abençoe neste momento. Que bom que vocês estão aqui assistindo, sempre a partir das sextas-feiras, a partir das 19 horas, o vídeo à disposição. E o nosso texto e tema de hoje, o texto bíblico é na sequência do Evangelho de Marcos. Sempre digo, esse evangelho tão pequeno, condensado e tão maravilhoso, né? Marcos capítulo 10, os versículos 17 a 31. Marcos 10, 17 a 31, eu proponho o tema Como conseguimos a vida eterna? Deus Espírito Santo nos abençoe a todos. Inicialmente eu tenho algumas colocações para, por assim dizer, despertar o interesse, mas tocando nos pontos que nos interessam. Este aqui, Marcos 10, 17 a 31, a história do moço rico que foi procurar a Jesus, é um dos textos mais intrigantes da Escritura Sagrada. A pergunta que ele faz para Jesus, o que ele deve fazer para conseguir a vida eterna? Nós perguntamos, como nós conseguimos a vida eterna? Pela lei, por sermos bons, pelo cumprimento dos mandamentos de Deus? Pela primeira colocação de Jesus, aparentemente sim. Mas será? Ou existe uma outra forma? E uma outra questão que aparece no texto, ela eu acho que vem em segundo plano, na verdade, parece em primeiro, porque em primeiro a questão de conseguir a vida eterna, mas uma questão tão importante também. Qual é o problema em ser rico? Nós lembramos da parábola do rico e de Lázaro, onde Jesus diz que o rico foi para o inferno e o Lázaro, quando morreu, os anjos o levaram para o seio, o colo de Abraão, a forma dos judeus dizerem que a pessoa está na vida eterna, no gozo eterno. O Lázaro que quer dizer sem ajuda ou só em Deus há ajuda. Por que o rico foi para o inferno por ser rico? O Lázaro foi para o céu por ser um pobre mendigo? Será? Ou existe algo diferente por trás? E eu lembro também sobre essa questão da riqueza, o que Paulo escreve a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, a cobiça do dinheiro é raiz de todos os males. Vejam que ele não diz que o dinheiro. E alguns, ele não diz todos, mas alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmos se atormentaram com muitas dores. É uma advertência que ele faz. Pois no nosso texto nós também temos uma advertência de Jesus. No texto de hoje nós temos a pergunta primordial, na verdade a pergunta mais importante que uma pessoa pode fazer: o que devo fazer para herdar a vida eterna, para entrar no céu? E existem duas respostas possíveis: por fazermos o bem, boas obras, cumprimento da lei, ou uma outra forma que não depende de nós, né? No final desse texto, nós temos também ainda a questão das recompensas no céu. Então, se alguém mereceu entrar no céu, se alguém merece, isso é uma recompensa, então alguém consegue merecer, alguém merece uma recompensa. A gente tem recompensa no céu? Tem. Mas o céu é por causa das obras? Não. Então, como é que é essa questão das recompensas? Eu convido vocês a olharmos o texto mais de perto, né? E vermos alguns detalhes aí sobre essas questões. A história do moço rico, então, Marcos 10, 17 a 31. Aqui eu proponho 4 partes. A primeira, o pedido e uma conversa de Jesus com esse moço rico, né? Jesus
coloca para ele uma questão bastante difícil, que ele deveria cumprir toda a lei, ele diz que cumpria, né? Isso na primeira parte. A segunda parte, a questão então da riqueza propriamente dita. A terceira parte, quando os discípulos dizem, então quem é que pode se salvar? É uma impossibilidade humana. E finalmente a quarta parte, a questão da recompensa. Na primeira parte, Marcos 10, os versículos 17 até o 22, nós temos esse diálogo. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, esbaforido, então ajoelhou-se na frente dele e perguntou. Ele tinha uma ânsia por uma resposta. Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Pergunta para lá de importante. Jesus respondeu, por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Ou seja, Jesus está dizendo, se você me chama de bom e só Deus é bom, você está reconhecendo que eu sou Deus? Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Você conhece esses mandamentos? Mestre, ele diz, ele chama Jesus de mestre. Desde criança eu tenho obedecido a esses mandamentos, respondeu o homem. Ele achava que ele cumpriu. Os fariseus achavam que cumpriam os mandamentos. Jesus olhou para ele com amor e disse, então essa forma bem carinhosa aparece só aqui. Jesus olhou para ele com amor, não com raiva não, com amor mesmo, e disse, só falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Cuidado para não entender mal essa palavra de Jesus. Vai e vende tudo o que você tem e dê aos pobres, você terá uma recompensa no céu. Jesus não está dizendo que a pessoa vai entrar no céu por cumprir os mandamentos. Jesus não está dizendo que por vender os seus bens. Jesus está querendo fazer com que esse moço, ele olhando para o seu coração, ele reconheça que ele é pecador, que ele está apegado ao materialismo, que o seu coração é vaidoso, o seu coração é ganancioso. Por isso que Jesus propõe para ele essa parte dura. Jesus não critica a sua resposta. Se ele acha que cumpriu os mandamentos, o que Jesus quer mostrar para ele é que ele não cumpre os mandamentos. Não cobiçarás, não cobiçarás, a cobiça está no coração. E Jesus desmascara isso. Isso nós vimos na resposta do moço diante dessa questão de Jesus, quando Jesus mandou ele vender tudo. Jesus então olhou e, quando o homem ouviu isso, fechou a cara, ficou triste ou com raiva, e porque era muito rico, foi embora triste. Ele rodou no teste. O coração dele estava mais apegado aos bens, à sua riqueza, do que a qualquer outra coisa. Ele deveria ter reconhecido a sua pecaminosidade para conseguir o perdão de Deus e a vida eterna. Essa primeira parte, então, na sequência, Jesus tem uma palavra para os discípulos sobre como o ser humano se envolve ou é envolvido pela riqueza, os versículos 23 a 25. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse, como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Ele não diz que é impossível. Quando ouviram isso, os seus discípulos ficaram espantados, admirados, mas Jesus continuou. Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Aqui ele não está dizendo, não está repetindo só os ricos,
Como é difícil para todo mundo. É mais difícil, voltando agora do rico, a falar do rico, é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. É um provérbio de Jesus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus, não diz que é impossível, do que um camelo passar pelo fundo, pelo buraco de uma agulha. Camelo era, em termos de comparações, para os judeus muitas vezes o sinônimo de o maior animal, tá? Um animal grande. O fundo da agulha, o buraco da agulha, era uma forma de dizer uma abertura bem pequenininha. Alguns até pensam que Jesus esteja se referindo, por exemplo, a uma porta lateral dos grandes portões dos muros, por exemplo, de Jerusalém, que é um portão grande onde entram animais, pessoas, carruagens, e portas laterais pequenas, onde empurrando um filhote de camelo talvez poderia passar, uma pessoa que tinha que se humilhar, se baixar para passar por aqui, também chamado de fundo da agulha. Jesus está dizendo que é muito difícil, por causa do apego, por causa do Deus Mammon, é o Deus de riqueza, um rico entrar no reino dos céus. Mas, na verdade, o coração humano é ganancioso. É por isso que antes ele disse, é muito difícil entrar no reino de Deus. Tá? Daí vem a terceira parte. Então, quem entra ou como se entra? Está nos versículos 26 e 27. Quando viram isso, os seus discípulos ficaram espantadíssimos e perguntaram uns aos outros: então, quem é que pode se salvar? Ou estão dizendo, o Senhor está dizendo que ninguém se salva. Na verdade, por conta própria, ninguém se salva. É isso que Jesus está dizendo. Ele quer que reconheçam isso. Jesus olhou para eles e disse: para os seres humanos isso não é possível. Ninguém consegue por conta própria. Aquela pergunta, bom mestre, que devo fazer para entrar no reino de Deus? Se você cumprir a lei perfeitamente, entra, só que ninguém cumpre perfeitamente, o coração humano é mau. Então, para os seres humanos é impossível, mas para Deus é possível, pois para Deus tudo é possível. Para Deus até é possível salvar alguém. E como é que acontece essa possibilidade divina? Através de Jesus Cristo. Através da encarnação de Jesus Cristo, da humanação dele. Ele, como eterno Filho de Deus, nasceu como homem. Da Virgem Maria veio para ser o Messias, o nosso Salvador. A pessoa e a obra de Jesus, o seu cumprimento perfeito dos mandamentos e a sua atitude passiva quando ele foi preso, foi maltratado, judiado, chicoteado e finalmente morto na cruz. Quando ele derramou seu sangue por nós, o seu santo sangue nos lava de todo o pecado. Esta é a grande e única possibilidade divina para a salvação. É isso que nós devemos crer sempre. Você e eu creiamos sempre nessa única possibilidade de salvação eterna, reconhecendo que para nós é impossível, que nós somos pecadores, precisamos diariamente do perdão dos pecados. E a possibilidade divina, o seu imenso amor em Cristo, é que nos dá a vida eterna. Bom, e as nossas obras, como é que ficam se esta entrada na vida eterna é totalmente de graça? Parece que é isso que o Pedro tem em mente na última parte do nosso texto, quando diz. Aí Pedro disse, veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Nós deixamos pai, mães, nossos bens. Ele era pescador, parece que profissional, largou disso, seguiu a Jesus. Aí Jesus respondeu, tudo bem. Eu afirmo a vocês, aos discípulos, que isto é verdade. Aquele que por causa de mim e do Evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais ainda nesta vida.
Ele também não está dizendo que todos agora literalmente devem deixar. É a atitude do coração, do desapego, de Jesus estar em primeiro lugar, a fé em Jesus Cristo e o amor ao próximo em primeiro lugar. E alguns, então, se tornam, de fato, pregadores do Evangelho. Muitos, quem sabe alguém de vocês, se sinta chamado pelo Espírito Santo para se preparar para seguir a Jesus Cristo de tempo integral, full time, se tornar ministro da Palavra de Deus, evangelista, pastor, pregador do Evangelho, né? E quem deixa de atitude e coração, pai e mãe, coloca em segundo lugar qualquer pessoa ou coisa, colocando Jesus Cristo, o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar, ele receberá em dobro nesta vida, não na ótica humana necessariamente, na ótica divina, em bênçãos espirituais. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. Ele não nos promete o céu na terra, ele nos alerta e deixa claro, receberá. Quem quer me seguir a si mesmo, ele diz em outro lugar, se negue, tome a sua cruz e siga-me, então receberá também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Novamente, não por ter deixado todas essas coisas em segundo plano, mas por causa da fé. Mas quem tem a fé verdadeira coloca Jesus, o Salvador, em primeiro lugar. E aí Jesus conclui com um provérbio dizendo, muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Os primeiros são ou podem ser os ricos, podem ser os ricos que com suas boas obras, obras de caridade enormes, podem ser tentados a pensar que merecem a vida eterna, são os primeiros no mundo, serão últimos em termos de eternidade. E muitos que agora são últimos, são pessoas desprezadas, humildes, coração arrependido, mas que se voltam para Deus, confiam na graça, no amor de Deus revelado em Cristo. Mas aqui são desprezados, estes serão os primeiros na vida eterna. É isso que Jesus está propondo para nós. Portanto, a questão em si não é sermos ricos ou pobres materialmente, mas sermos ricos para com Deus. Genuíno arrependimento, genuína fé, genuíno amor ao próximo. Que Deus Espírito Santo conceda isso a cada um de nós. Convido-os a orarmos. Querido Jesus, muito obrigado porque Tu foste tão claro também nessa escritura que nós estudamos hoje. Quem pode entrar no reino dos céus? Ninguém por conta própria. Esta é uma possibilidade divina. Tu vieste para ser o nosso Salvador e Senhor. Concede-nos crermos sempre em Ti, Te amarmos sobre todas as coisas, divulgarmos a Tua graça, o Teu amor, amarmos o nosso próximo. Oramos em nome e por amor de Ti mesmo, Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado por terem estado comigo mais uma vez. Convido-os desde já também para os próximos estudos. Se Deus quiser, estaremos sempre com vocês nessa sequência de estudos em Marcos, ainda por algumas semanas. Até a próxima oportunidade.